vamos falar sobre o que é briga, agressão e lutas. Vamos nessa? A briga, pessoal, é o conflito entre duas ou mais pessoas. Na briga não existem regras. Ela é uma demonstração de descontrole emocional que podem causar lesões graves e até a morte. As brigas são imorais, ilegais e principalmente inúteis para se resolver alguma questão. Já a agressão se diferencia da briga pela figura da vítima, que geralmente não consegue revidar ou se defender. A briga e a agressão são formas de violência que podem ocorrer de diferentes formas. Existe a violência física, psicológica, econômica, moral, entre muitas outras. Agora, pessoal, as lutas são o contrário do que acontece na briga e agressão. Primeiro, as lutas são combates esportivos, quando no máximo técnicas de defesa pessoal. Segundo, pessoal, as lutas possuem regras, normas e ensinamentos morais que influenciam a conduta dentro e fora dos combates. E o terceiro, as lutas também são uma demonstração de controle emocional e estratégia. Portanto, pessoal, não vamos nunca confundir luta com briga, porque quem luta não briga. Já pensou em vestir uma armadura de 30 quilos, montar em um cavalo, segurar uma lança de 3 metros e cavalgar na direção do adversário com o objetivo de atingi-lo? Era assim que os cavaleiros medievais acertavam suas contas, uma cena comum em filmes de época. Agora imagina fazer isso em pleno século XXI, mas por esporte. Parece estranho, mas mais de 1000 anos depois de ter surgido, tem muita gente que pratica justa, como é chamada atividade. Alguns apenas encenam, mas outros levam a modalidade mais a sério, organizando torneios entre os amantes do esporte inteiro. A imagem que a maioria das pessoas tem desse esporte medieval é de algo brutal e extremo, e os relatos históricos confirmam a fama. Não era raro alguém morrer atingido por uma lança. Mas os cavaleiros atuais afirmam que ele não é mais violento do que várias outras modalidades praticadas atualmente.
Você sabia que a capoeira é uma luta brasileira? Sim, ela foi inventada aqui no Brasil, pelos africanos e descendentes de africanos, na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Como os portugueses buscavam pessoas da África para trabalharem como escravos aqui no Brasil, esses africanos, obviamente, não queriam ser tratados assim e precisavam se defender de alguma forma. Como vieram pessoas de vários países da África, cada um trouxe consigo sua cultura, assim sua forma de luta. Quando eles compartilharam essas formas de luta, surgiu a capoeira. Ca vem do idioma tupi, que significa mata, e poeira significa o que foi. Assim, capoeira pode-se dizer que significa o que foi mata, que era para onde os escravos fugiam. A capoeira é lutada e dançada até hoje, e não só no Brasil, ela se expandiu, e ela é uma cultura rica em detalhes e aprendizado. A capoeira envolve luta, música e dança. E assim como se joga futebol, vôlei e outros esportes, capoeira também se diz jogar. E como todo jogo, também existem fundamentos e regulamentos para uma roda de capoeira. Normalmente o primeiro jogo é feito pelos 2 mais graduados disponíveis na roda. Esse primeiro jogo vai demonstrar como se deve jogar, servindo de exemplo. Como a música emana da bateria, o jogo começa de lá também. Os jogadores ficam abaixados no pé do berimbau para não atrapalhar os tocadores que podem estar sentados ou de pé. Os jogadores ficam de frente um para o outro esperando o comando do berimbau para sair para o jogo. Aí os jogadores tocam as mãos, depois que as mãos encostam, o jogo começa. E o primeiro movimento deve ser um AU ou qualquer outro floreio, como por exemplo, rolê, bananeira, macaco, etc. Isso sinaliza que você está fazendo um jogo aberto. Não começar com AU ou floreio pode dar a entender que você está com maldade no jogo. Quando um dos dois quiser terminar o jogo, fica em pé e estende a mão para finalizar o jogo. Iremos estudar sobre o esporte de precisão, esgrima. Esgrima é um esporte olímpico onde são utilizadas armas brancas para atacar e defender-se. A esgrima esportiva está atualmente dividida em 3 diferentes tipos: a espada, o florete e o sabre. Elas representam os antigos armamentos utilizados em combates e treinamentos. Então vamos ver as diferenças entre elas no esporte esgrima. Na espada, os pontos valem todo o corpo, dos pés até a cabeça. O toque só é válido com a ponta da espada. No florete, os pontos valem somente no tronco. Toque só com a ponta do florete. Já no sabre, os pontos contam da cintura para cima, incluindo os membros superiores. É válido tocar com a ponta, o corte e o contracorte do sabre. Mas alguém saberia me dizer por que a esgrima é um esporte de precisão e não um esporte de combate? Porque o objetivo da esgrima não é lutar contra o adversário, e sim tocar a espada em pontos específicos do seu corpo, ou seja, mirar e acertar o alvo, pois existem partes do corpo que não valem ponto quando são tocados. Sabe por que falamos toucher quando encostamos a espada em alguém? Toucher em francês significa tocado.